A ironia, ela tá por toda parte, né? Numa conversa com amigos, num comentário no trabalho, até naquela piada que a gente lembra e ri sozinho depois. Só que por mais que seja comum, ela é uma das formas de comunicação mais complexas e, vamos combinar, mais arriscadas que existem. Bom, vamos tentar desvendar um pouco desse mistério. Imagina a cena, que com certeza já aconteceu com todo mundo. Alguém solta uma frase irônica. Na hora, metade das pessoas cai na gargalhada. E a outra metade fica ali, num silêncio constrangedor, talvez até um pouco ofendida. Como pode a mesma frase criar uma conexão tão forte e ao mesmo tempo um muro? É exatamente isso que a gente vai investigar. Para entender o que está acontecendo, a gente precisa ir além daquela definição de livro da escola, sabe? A ironia é bem mais do que só o significado das palavras. Ela é tipo uma dança. Uma dança cheia de sinais, de contextos e de expectativas. Essa aqui é a definição clássica, né? Falar que dia lindo no meio de um temporal. Parece simples, mas se fosse só isso, por que a gente erra tanto o alvo? A verdade é que essa explicação é só a pontinha do iceberg. O verdadeiro segredo não está só no que é dito. A gente logo pensa nos sinais, claro. O tom de voz que muda, aquele sorrisinho de canto, um gesto mais exagerado, tudo isso ajuda, com certeza. São as pistas que a gente usa. Mas, mesmo com tudo isso, a ironia ainda pode dar muito errado. Por quê? E é aqui que a coisa fica mais curiosa. Estudos mostram que, na verdade, não existe um tom de voz irônico que funcione para todo mundo. O que para uma pessoa é um sarcasmo óbvio, para outra pode passar batido. Então, peraí, se não são só as palavras e não é só o tom de voz, o que mais está faltando nessa equação? Vamos virar o holofote um pouquinho. A gente passou esse tempo todo olhando para quem fala. Mas e se a peça que falta nesse quebra-cabeça estiver do outro lado, na pessoa que está ouvindo a mensagem? É que a comunicação nunca é uma via de mão única. Quem ouve não é só um alvo passivo que recebe informação. A reação de quem escuta, seja o riso, o silêncio, a cara de confusão, é essa reação que, no fim das contas, completa o ato da ironia. A compreensão é sempre construída a dois. E isso tudo nos leva ao ponto central do enigma. Parece que existe um ingrediente secreto que define se uma piada vai ser genial ou um desastre completo. E esse ingrediente é a forma como a audiência está estruturada. E aqui está a grande sacada. Uma piada irônica, no fundo, nunca é dita por uma pessoa só. Ela é sempre dita por uma plateia, mesmo que pequena, onde existem diferentes tipos de ouvintes, cada um com um papel. É a ideia da audiência múltipla. E dentro dessa plateia, basicamente, existem dois papéis centrais, o aliado e a vítima. O aliado é quem está por dentro, quem saca a piada, é a pessoa que compartilha o contexto, entende a intenção por trás das palavras e ri junto, sabe? Fortalece o laço. Já a vítima é quem leva a mensagem ao pé da letra ou se sente diretamente criticada. É quem fica de fora e por isso reage com desconforto ou até se ofende. E o mais fascinante é isso. Para a ironia ter o seu efeito máximo, ela precisa desses dois papéis. Ela funciona nessa triangulação. Ela precisa tanto da cumplicidade do aliado, quanto da possível confusão da vítima. Muitas vezes, a graça da piada mora justamente aí, nessa diferença de interpretação acontecendo ao mesmo tempo. Mas isso não é só uma teoria, não. Um estudo resolveu colocar essa ideia à prova para ver como essa dinâmica toda funciona no mundo real. O que fizeram foi bem esperto. Eles juntaram, de um lado, grupos de pessoas que já se conheciam e, do outro, grupos de estranhos. E aí, mostraram para todo mundo os mesmos vídeos de comédia, tratando de temas espinhosos como religião e política. A grande pergunta era, será que eles iam reagir do mesmo jeito? E o resultado foi muito claro. O que mais pesou na reação das pessoas não foi idade, não foi gênero, foi simplesmente se elas se conheciam ou não. A familiaridade, aquele contexto que já existe entre as pessoas, foi o fator decisivo. Dá uma olhada nesse gráfico, por exemplo. Ele mostra a reação ao vídeo sobre religião. A diferença é um abismo. Nos grupos de conhecidos, que agiram como aliados, a aceitação da piada foi lá em cima. Agora, nos grupos de desconhecidos, a preferência despencou. Para os grupos de amigos, a ironia funcionou como cola. Eles riram juntos, entenderam a crítica de uma forma parecida, porque partiram de um lugar comum. O contexto compartilhado fez da piada uma experiência de união. Agora, nos grupos de estranhos, a história foi bem outra. Sem aquele histórico para dar uma base, a mesmíssima piada virou fonte de desconforto. As pessoas se sentiram como vítimas do humor, interpretando aquilo como um ataque, como desrespeito. E para a gente ter uma ideia do tamanho da rejeição,
O grupo de religiosos que não se conheciam deu em média nota 1 de 10 para o vídeo sobre religião. 1 de 10 é uma rejeição quase total. Isso mostra o poder que o contexto social tem na nossa interpretação. E não foi só não achei graça. Os sentimentos relatados por eles foram fortes. Raiva, tristeza, ofensa. Onde um grupo viu humor e crítica inteligente, o outro viu um ataque pessoal. A mesma piada que construiu uma ponte para alguns, ergueu um muro para outros. Então, o que tudo isso quer dizer pra gente? Quer dizer que usar ironia é quase como caminhar numa corda bamba social. É um ato de equilíbrio muito, muito delicado. Ela é uma ferramenta poderosa e com muitas funções. Pode ser usada para fazer rir e criar laços, claro, mas também para criticar de um jeito mais sutil ou até para tentar convencer alguém de um ponto de vista. A função dela muda totalmente dependendo de quem fala, de quem ouve e principalmente do contexto. E agora vamos trazer isso para o nosso mundo de hoje, para a internet. Nas redes sociais, a nossa audiência é invisível, gigante e totalmente diversa. A gente não tem como saber quem são os aliados e quem vai se sentir vítima. E é por isso que um tweet irônico pode tanto viralizar e ser aplaudido quanto terminar num cancelamento. O risco é infinitamente maior. Então, fica essa reflexão. No mundo em que nossas palavras podem alcançar, ao mesmo tempo, aliados e vítimas que a gente nem imagina que existem, como é que a gente usa essa ferramenta? Talvez da próxima vez que a gente ouvir uma piada irônica, a pergunta a se fazer não seja só isso foi engraçado, mas sim, para quem exatamente isso foi engraçado.